Paulo Borges é professor do Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, tendo-se doutorado em 2000. É diretor da revista Cultura Entre Culturas e é presidente da Associação Agostinho da Silva, da União Modista Portuguesa e do Partido pelos Animais e pela Natureza. Tem cerca de 20 livros publicados e dedica-se também ao estudo, prática e ensino da meditação. Quanto tempo é que eu tenho? 20? Se quiser, depois vou-lhe fazendo assim. Tá. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a vossa presença. Também agradecer ao Luís Miguel Dantas o amável convite que me dirigiu para estar aqui e saudá-lo pela iniciativa, bem como a todos aqueles que estão a contribuir para que ela seja um sucesso. O Luís, quando me pediu o tema, surgiu-me imediatamente uma panconsciência para o terceiro milénio. E o que é que eu quero dizer com isto? Enfim, escolhi o painel da educação. A palavra educação é uma palavra que, de acordo com as suas raízes latinas, remete para a ideia de um conduzir alguma coisa para fora de algo. E eu entendo isso como extrair do mais fundo de cada um de nós a nossa consciência, desenvolvê-la e levá-la até à perfeição possível. Na verdade, quando falo de panconsciência, falo de uma consciência holística, conforme aqui também já foi várias vezes referido. E esse, a meu ver, é o grande desafio dos nossos tempos. É isso de que nós, cada vez mais e urgentemente, necessitamos. É uma consciência holística, do grego holon, quer dizer o todo, ou uma panconsciência no sentido em que pan também quer dizer o todo ou quer dizer tudo. Ora, nós temos uma tradição aqui no Ocidente que, sobretudo na Grécia clássica, considerou que o grande objetivo da educação é precisamente a formação integral. Aquilo a que os gregos chamavam a paideia. E essa paideia era muitas vezes concebida como um levar determinadas potencialidades humanas até ao grau supremo de realização. Realizá-las até à perfeição. Realizá-las de modo a que o indivíduo vivesse a experiência daquilo que os gregos também chamaram arete, ou seja, a excelência. Mas essa excelência foi, muitas vezes e quase sempre, compreendida como a excelência no desenvolvimento de uma certa potencialidade do ser humano, em detrimento de outras. A arete clássica, ou mesmo da Grécia arcaica, era fundamentalmente a excelência no exercício das capacidades do guerreiro. E mais tarde, com a filosofia grega, com Platão, nomeadamente, tornou-se a excelência no exercício das faculdades intelectuais. Foi isso que, de algum modo, sempre foi mais privilegiado nesta matriz da cultura, da nossa cultura e do nosso ciclo de civilização, que eu diria ser a matriz indo-europeia. Uma matriz que tem cerca de 40 séculos. E que privilegiou, digamos assim, aquilo que, do ponto de vista do pensamento chinês, se podem considerar as qualidades yang do ser humano. As qualidades masculinas. As qualidades que têm a ver com a autoafirmação. Através também da guerra, através da força, através do exercício do intelecto, mas de um intelecto divorciado do coração ou do afecto e também da sensibilidade, ou também do corpo. Bom, essa excelência, portanto, foi uma excelência num sentido parcial. Foi essa a excelência que deu origem à palavra aristocracia. A raiz é a mesma. Como é a mesma raiz daquilo que na Índia se designou, no mesmo ciclo de cultura indo-europeia, como os árias, os nobres, os excelentes. E que levou a muitas interpretações lamentáveis, identificando isso com pertencer a certa etnia ou a certa raça. Mas é claro que na Índia e também no Ocidente, desde sempre, também houve correntes, embora lamentavelmente minoritárias, que proclamaram que a verdadeira excelência, os verdadeiros árias na Índia, não eram aqueles que tinham nascido nas castas superiores,
mas sim aqueles que se tornavam nobres através do desenvolvimento de outras capacidades humanas que não necessariamente o intelecto ou a força física, nomeadamente através do potencial humano de empatia, de amor e ou de compaixão. Ora, talvez seja esse precisamente o nosso grande desafio. O desafio de desenvolvermos mais as nossas capacidades de empatia. Em termos da matriz da moral e da ética ocidental, que, como nós sabemos, é uma matriz judaico-cristã, digamos que o paradigma fundamental da ética, no qual a nossa cultura se desenvolveu e que cria, de algum modo, a atmosfera mental onde todos nós ainda continuamos a viver, está exposta lapidarmente nos Evangelhos. Quando perguntam a Cristo qual é o maior mandamento, a resposta de Cristo é conhecida. Aliás, é significativo que ele não se limite a dizer que não se limita a identificar um mandamento, mas fala de 2 mandamentos. Então diz, o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as forças da alma e do entendimento. E o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Bom, é significativo que Cristo não haja dito apenas ou amar a Deus acima de tudo ou amar o próximo como a si mesmo. Mas haja dito que os 2 grandes mandamentos, e ele diz, e o segundo é semelhante ao primeiro, são precisamente amar a Deus acima de tudo e depois amar o próximo como a si mesmo. Claro que isto implica nós pensarmos o que é Deus e o que é o próximo. Não é? Porque, obviamente, temos uma certa interpretação cultural disto, cristalizada disto, mas afinal o que é Deus, afinal o que é o próximo. Não é? Quando se fala de Deus no Ocidente, as pessoas tendem a identificá-lo com o Deus das tradições monoteístas. O Deus Supremo, o ente supremo, o Criador transcendente do céu e da terra. Aquele que providencia sobre tudo e todos. Mas podemos ir à raiz, como eu prefiro, podemos ir à raiz das palavras. E a palavra Deus apenas é uma palavra que decorre, na maior parte das culturas indo-europeias, de uma matriz também indo-europeia, que é Dev ou Dei, que quer dizer apenas o que brilha, a luz, o surgir espontâneo da luz. Isto permite-nos, eventualmente, considerar que Deus pode ser a palavra que alguém deu ao surgimento espontâneo da consciência, à experiência de haver consciência. Esta mesma consciência que nos permite agora aqui estarmos a percepcionar-nos uns aos outros e estarmos a ouvir-nos e estarmos a refletir e estarmos a compreender. Portanto, pode ser apenas este haver consciência, do qual todos nós partilhamos. E talvez não só nós, mas até outros seres não humanos. E o que será então o próximo? Bom, aí nós, geralmente, quando pensamos no próximo, no Ocidente, pensamos no outro, mas no outro ser humano apenas. E mesmo quando a ética e a moral ocidental se libertou da tradição religiosa, se libertou fundamentalmente do cristianismo, ela não abdicou do segundo mandamento. Libertou-se o primeiro, mas manteve o segundo. O segundo mandamento, o ama ao teu próximo como a ti mesmo, aliás, foi o grande inspirador e continua a ser o grande inspirador da maior parte dos movimentos sociais, dos movimentos humanistas, dos movimentos revolucionários que aspiraram à emancipação do homem, considerando que todos os homens são idênticos e que todos, afinal, são os nossos próximos. Ou, se não são, deverão ser reconhecidos como tais. Agora, o que é o próximo? Eu penso que aí os Evangelhos ainda nos podem dar uma sugestão muito importante.